A minha primeira obra como engenheiro, Bira, só compartilhando um pouco aqui também, foi uma obra industrial. E eu costumo dizer que depois de uma obra industrial, dificilmente você se assusta com alguma outra coisa na engenharia, porque os volumes são grandes, as peças são robustas, né? Então eu me lembro que quando eu cheguei, era o caminhão betoneira encostado na estaca, a estaca tinha 1,20 m de diâmetro por 20 metros de profundidade para fazer silo de cimento, silo de farinha, silo de clinker. Então, quando eu olhei para aquilo ali, eu disse, meu Deus do céu, não é usual. Assim, é usual para quem está na condição estrutural, mas quem trabalha com um projeto residencial de prédios mais um pouquinho, dependendo do solo, mas não é usual. Então, são dimensões que me assustaram. No começo, eu olhava assim e falava, meu Deus do céu. E a gente ia vendo isso e rapidamente você se adapta, rapidamente você já se acostuma, rapidamente nada lhe assusta, né? Porque você tem que ter essa versatilidade, que é uma das palavras que a gente mais disse aqui. Tem trend topics aqui das palavras que a gente disse. Eu parei de falar perfeito, né? Antes eu falava muito perfeito. Falou, né? não. Hoje falei umas 2 vezes. É porque eu falo, quando eu percebo que eu estou falando, eu já mesmo... Pouco. Mas o trend topics é versatilidade. Perfeito. Doutor, como é que está o nosso tempo aí, doutor Andrei? Tá tranquilo. Tranquilo então, é uma palavra forte, vamos um pouquinho. Tá tranquilo. Não é sempre o que você falou. Dá um corte. Dá um corte, vamos nessa. Vamos lá. Nossa versatilidade, quando eu construí o Nestor Pio, que você perguntou, que foi ali na frente, uma das coisas que eu como engenheiro, né, lá tinha uma sala de tirar raio-x. E a especificação não estava muito boa. É porque você praticamente tem que fazer um bunker, né? É uma condição de proteção de radiação. Aí foi quando a gente viu lá, eu fui, para você ter ideia, eu muito curioso, aí eu fui procurar um físico que tomava conta do setor de radiologia do João Alves. Hoje use. E eu fui lá, conversei com ele, tirei as dúvidas, olhei como é que estava lá no João Alves também, como é que estava, você viu como era a porta, porque a porta a gente tem que colocar chumbo, né? Uma placa de chumbo. Que não é leve, que tem que ser estruturada. Aí eu comecei a pensar, a porta tem que ser estruturada, você não bota 3 trebadiças, nós botamos 5 dobradiças para suportar o peso do chumbo. A espessura da barita que nós tínhamos que colocar na parede, que é reboco, né? É barita. Acho que é barita. Aí a gente tinha que botar em 2 camadas, porque se você fizesse uma camada só, ela ficava caindo, então você tinha que fazer um reboco, dar um cheiro, depois vinha com outro, que era para dar a espessura necessária para a sala de... Então, veja quanta coisa a gente tem que um engenheiro numa obra construindo tem que fazer, né? Tem que... E essa sua, vamos chamar assim, de desconfiança, né? Você olhou para o projeto e falou, rapaz, eu vou olhar lá, porque depois que executa... Isso, já não tem como a gente voltar atrás mais. Vai ter que quebrar para poder fazer de novo. Então, retrabalho é uma das coisas que mais encarece nossa área, né? Manutenção, retorno por patologia. Isso. Se o cara puder evitar, o cara precisa fazer da melhor forma. E o que você fez Fui procurar, né? Claro que você tinha uma referência, né? Não tinha o Google na época para entrar assim. O Nestor Pio é de que época? Rapaz, já tem um tempinho, sabe? 2000, né? Eu acho que sim. Foi em que construtora? Sercol. Sercol, eu lhe digo agora. Que época foi que você teve por lá? 2010. Não, mas você teve uma passagem de 2005. Não, teve antes também. 2005. Foi 2005, então. 2005. 2000 já foi outra coisa. E essa desconfiança é importante, porque assim, a responsabilidade de um engenheiro que está na obra, mesmo que ele receba esse projeto, é de olhar o projeto e entender se há coerência com o que ele pretende executar e a demanda daquela peça. Como você estava projetando uma estrutura que exigia uma contenção ali da radiação, então você faz a observação, né? Tem uma porta. Essa porta é pesada. Onde é que eu vou fixar essa porta? Como é que eu vou garantir que quando essa porta venha e bata, né? Mesmo que... tem que ter essa proteção, a gente tem que ver tudo isso. Outra coisa, por exemplo, a gente... Encaixar no custo, né? Não adianta, eu recebi um projeto, tá pronto, tá bom. Não é assim, pessoal. A gente está numa obra, está no campo, aí tem, no mínimo, dar uma olhada para saber o que você vai fazer. Então, exemplo, teve uma obra que eu fui que eu acho que foi um problema até do software, onde uma determinada viga eu achei que a ferragem não estava coerente. Eu não mudei a ferragem. Isso por quê? Porque você teve uma análise de tudo prévia, né? Sentimento, né? O pessoal, até o patrão brincava, o dono da empresa, né?
Bira, rapaz, você gosta de testar? Não, estou fazendo meu trabalho. Se você conferir no ferragem, sim. É importante, né? Eu não vou concretar, eu não tenho que saber. Vamos supor que o nosso ferreiro lá se atrapalhou, botou ferro de menos ou botou ferro de mais. A responsabilidade vai se ser de botou quem, né? ferro de mais, se botou ferro de mais, a gente tá prejuízo. Onera. Se botou ferro de menos, pode prejudicar a estrutura. Então, vamos dar uma conferida. Não custa nada, já estou aqui. Né? Não adianta deixar só com o encarregado. Eu penso assim, né? Eu dou uma olhada, inclusive em projetos. Né? Então, aí eu chamei o projetista, ele disse, não, rapaz, aqui realmente... Aí ele foi rever e realmente tinha ferro que estava na posição trocada. Entendi. A ferragem continua a mesma, só que... às vezes é um posicionamento que o foi software joga. Foi um posicionamento errado ali. Ou Não às vezes ele foi fazer... Porque tem software, né? Tem software da parte de cálculo estrutural, que você vem com determinado tipo de ferro, depois muda um pedacinho para outro, e depois você manda unir, transformar num ferro só, com uma bitola do maior, por exemplo. Sim. Aí, nesse momento, o cara ajeitando ali pode ter trocado alguma coisa. No desenho, quando você vai gerar a prancha... Aí, quando eu fui ver a prancha... A gente viu que não batia. Rapaz, isso aqui eu estou achando estranho. Não estou achando que a ferragem é essa, assim. Tá a ferragem correta estava no local errado. Eu pensei dessa forma e realmente estava. Então, é só esses detalhes que a gente tem que se precaver, né? Porque a responsabilidade é grande, pessoal. A gente fala assim... A responsabilidade é só do cabo que assinou. Não, são de todos, né? Mas assim... Mas até que descubra que o erro foi do calculista lá, ou foi do cabo aqui que executou errado, muitas águas rolaram já, né? Então... Xiripoca, como é que fala? Chia. Giripoca, chia. A giripoca.